escuro. Sabe por que está escuro? Porque tem ausência de quê? A ausência de luz. A ausência de luz está escuro. Exatamente o que o Senhor diz: aquele que não anda em trevas terá o quê? Luz. Treva é escuridão. Uma pessoa no pecado ou na prática do pecado anda assim no escuro. E quem anda no escuro está sujeito a cair, a se bater, a tomar tombos, é ou não é? Porque não tem luz. É exatamente essa escuridão que a Bíblia chama de trevas. E o pecado é trevas. Por isso que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muito, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Acenda as luzes agora. O que vai acontecer com a escuridão? Cadê a escuridão? Mas cadê a escuridão? Por que não está escuro esse ambiente? Porque a presença da luz fez com que dissipasse a escuridão. Imagine agora, igreja, a dificuldade que nós, como igreja do Senhor, temos de entender esta passagem. Tiago 1,17, a Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes. João 8,12, a Bíblia diz que Jesus Cristo é a luz. E quem não anda em treva terá o quê? Luz. E esta luz é o Espírito Santo dentro de nós. A questão, igreja, é por quê que esta luz que está sobre nós não consegue brilhar no mundo das trevas lá fora. Luz não brilha na luz. Luz brilha nas trevas. É por isso que essa luz que está sobre nós gosta das trevas. Não é nós que gostamos das trevas, é a luz que está sobre nós, gosta das trevas para iluminar quem não tem luz. E quem anda na luz não anda em treva, igreja. Ai, se todos entendessem isso. É por isso que eu estou sempre orando aqui às madrugadas. É que eu tenho pedido ao meu Deus. É que a luz do Senhor brilhe sobre a minha vida. Que os demônios, ao olhar para mim, para nós, ele veja a luz do Senhor brilhar sobre a nossa vida. É só isso. Não é difícil, igreja. Não é por muito falar que nós somos ouvidos. Não é por muito gritar. Não é por muito orar. É pela uma intimidade que nós temos com Deus. A sua presença vai levar luz aonde não tem. E temos dificuldade de entender e compreender isso. Tiago 1,17 diz que o nosso Deus, Ele é Pai das luzes. João 8,12 diz que Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo para iluminar o mundo. E por que nós não deixamos ou permitimos que essa luz brilhe sobre a nossa vida? Eliseu, ele era a luz naquela época. O rei da Síria, fazendo guerra contra o povo de Israel, todos os projetos do rei da Síria eram frustrados. Manda um exército sírio, cerca toda a cidade. Não tem saída mais para o profeta Eliseu e nem o seu moço que estava com ele. E agora? Não tem saída mais. Quando Deus está no controle, amada igreja, Ele faz ter saída onde não tem. Quando tudo está no controle do Senhor, Ele faz abrir porta aonde não tem. Porque muitos de vocês já passaram por situações que, humanamente falando, não tinha como você sair daquela situação. Mas Deus abriu uma porta. Quando você menos esperava, uma porta se abriu.
cidade de Dotã está cercada, como aquele exército mau, cruel e violento, máquina de matar. Todos os soldados sírios com muito ódio, a emboscada foi feita, Datã está cercado, e a casa onde estava o profeta estava cercado. Olha o que acontece agora. Igreja, Salmo 125 diz, Salmo 125, quando você se sentir encurralados, quando vocês se sentirem sem forças, quando vocês sentirem que tudo está ao contrário, tudo está eu sei que não é fácil, mas a Bíblia diz, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Monte de Sião. Você já viu o monte? Como é que é? Começa fino lá em cima e vai. As suas estruturas, os pés do monte, vai lá crescendo. Tem como um vento balançar uma montanha? O vento bate, chega a assovia. E aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, firmes, que não se abala, mas permanece para sempre. O diabo, ele tenta abalar nossa fé, abalar nossa vida, tentar nos destruir, tentar confundir a nossa mente. Mas aqueles que confiam no Senhor, é aqueles que confiam, que não se abalem, igreja. O cacete está comendo lombo, desemprego, problema na família, problema no casamento, problema com filhos. Tem hora que tudo estreita, que o diabo fala na mente, desista, que Deus é esse. Você ora, jejua, vai para a igreja, olha os problemas, e você está repreendido, Satanás. Você pode vir quente, que eu estou fervendo. Eu não vou me apressar de sair da presença de Deus. Problema vem, mas eu te quebro em oração, eu te quebro em jejuns, eu te quebro de joelhos, Satanás. Não adianta. É assim que nós temos que proceder diante das lutas. Ou então vai desesperar, igreja. Então vai explodir, crente. Vai ficar depressivo, vai ficar à base de remédios controlados, vão ficar doentes. O que é que vai resolver? Nada. Aí o que acontece? O exército sírio cerca Dotã, cerca a casa que Eliseu, o profeta, onde está lá. A emboscada de madrugada estava formada. Nunca esqueça que na hora que Satanás armar suas trincheiras contra você, nós temos anjos que estão ao nosso lado. Confia. Aí o versículo 16. Aí, o 15 ainda. O 15. E o moço do homem de Deus, observe, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O homem estava dormindo, Eliseu. A emboscada estava formada e Eliseu estava dormindo. Aí o seu moço vai de madrugada, quando abre a porta, que olha, o exército sírio estava cercando. Aquele homem olha e começa a tremer, e começa a dizer: e agora, meu senhor? Acorda, Eliseu, Eliseu, estamos ferrados, estamos cercados, e agora o que é que nós iremos fazer? Eliseu acorda, dá aquela bocejada,
se estica, está firme igual o monte de Sião, confiando. Olha para o seu moço, desespero. Às vezes ninguém entende, igreja, porque você está passando uma luta tremenda. Está todo mundo em cima de você. Você, calma. Como calma? Calma. A sua calma parece que irrita a pessoa. Calma. Está vendo que nós estamos aí numa situação? Calma. Eles, moço, calma, filho. Mas como calma, Eliseu? Esses soldados malvados, cruéis, vai matar a gente. Estamos à beira da morte. Calma. Calma. A distância entre Eliseu e o seu moço era um colado no outro, porque o cara estava com medo ali. Fisicamente eles estavam colados, juntinhos. Mas no nível espiritual, Eliseu estava em outra dimensão. Entende agora, igreja? Às vezes tem muito que não entende que essa pessoa que está do seu lado, fisicamente tão perto, coladinho, mas em um nível espiritual, talvez essa pessoa está muito distante de você, está vendo o além de você, está enxergando o que você não enxerga. Você cresceu espiritualmente, seus olhos espirituais se abriu. Enquanto aquele moço estava vendo os soldados assírios, os olhos de Eliseu via um exército celestial por trás. Isto é nível de dimensão em intimidade com Deus. Você enxerga o que os seus olhos físicos não enxergam. É por isso que muitos não entendem. Esse crente está doido. O cacete está comendo lombo. E ele está louvando. Aleluia. 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 O pau está comendo lombo. Aleluia. Isso é obra do Espírito Santo. Você está crescendo espiritualmente. Você está vendo os que os olhos físicos não vê. Você está vendo o além. Você está numa dimensão espiritual. Aquele moço estava desesperado. Eu não sei mais o que fazer. Estamos aqui condenados à morte. Calma. Eliseu tinha o controle. Eliseu tinha o domínio, sabe por quê? Porque ele tinha um controle no mundo espiritual. Eliseu agia pelo Espírito. Eliseu via o espiritual. Ele via com os olhos espirituais o que os olhos físicos não via. Aí ele diz, no 17, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Olha o pedido. Senhor, eu te peço, abre os olhos do meu moço. Ele está cego espiritualmente. Ele só enxerga os problemas. Ele só enxerga os inimigos. Ele só enxerga a derrota. E muitas das vezes é assim os nossos olhos físicos. Só enxerga problemas. Só enxerga doença. O desemprego, os problemas. Tem crente que está assim, igreja. Os seus olhos só se abrem para enxergar problemas. Só problema. É tanto os olhos vê como a boca decreta. Problemas. É problema de manhã, de tarde, de noite, e a vida vai. Porque os seus olhos estão fechados. Os seus olhos só enxergam dificuldades. É por isso, amada igreja, que a fé nos dá uma lente no mundo espiritual, para que esta lente nós enxergamos o que os nossos olhos não enxergam.
Esses olhos espirituais, a fé abre os olhos espirituais. Você vai ver na doença a cura. Vai ver na porta fechada de emprego o emprego. E dentro de você há uma força, há uma confiança no Senhor. Porque você não vê com seus olhos físicos, você vê com seus olhos espirituais. E aí quando você olha para o marido, para a esposa, para filho, para os seus semelhantes, você não vê com seus olhos físicos, você vê com seus olhos espirituais. Você enxerga o que está por trás. A dificuldade que a igreja tem hoje de entender esta palavra, porque nós não conseguimos crescer, não conseguimos estar numa dimensão espiritual, para que nós possamos, amada igreja, saber como manipular esses elementos espirituais. Há elementos espirituais que precisamos aprender a manipular no mundo espiritual, e a gente tem dificuldade disso, porque os nossos olhos espirituais não abrem. É só os olhos físicos, problema. É só problema. E tem crente que a boca só professa e só confessa derrota. Não consegue abrir os olhos no mundo espiritual. Só enxerga a pessoa como a culpa, como o culpado. Procura o tempo todo com seus olhos físicos o culpado dos seus problemas. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Que Deus abra os seus olhos espirituais, para que vocês entendam e compreendam, amada igreja, que a sua batalha é espiritual. Chega de apanhar, chega de lutar nesse campo físico. Muitas das vezes o nosso corpo não aguenta mais, pancada de manhã, de tarde. Talvez o nosso corpo já está tão ferido, sangrando. Sai deste ringue físico. Sai deste ringue físico. Deixa de lutar com as pessoas. Deixa de olhar com seus olhos físicos. Ore a Deus para que Ele abra os seus olhos espirituais. Ele ouve as nossas orações. Deus, eu te peço que abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Moço, você está olhando os soldados assírios, mas eu estou olhando uma cavalaria do exército do Senhor, que cerca Samaria. A Deus, Ele fez que Eliseu visse o espiritual, igreja. Mas Deus usa de Eliseu de misericórdia. Eliseu poderia, anjos, mate todos. Ele não. Fere de cegueira. A cavalaria do exército sírio veio aqui em Datã. Agora segue todos eles, e eles vão ser guiados como ceguinhos, e vão tudo para Samaria, cegos. E quando chega lá, Deus abre os olhos deles. Existe carruagens de fogo, anjos, que assiste às nossas lutas. Em Salmo 34:7 a palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao lado dos que o temem e os livra. Livra de quem? Livra de quem? Há anjos, há carruagens. Nós não estamos só nessa batalha. Acione os anjos nas suas batalhas espirituais. Tenham intimidade com esses anjos também. Não adorar anjos que ele não pode ser adorado. Agradeça aos anjos também.
nos momentos das suas batalhas espirituais, Ele vem te servir. Aquela jovem ontem, debaixo de um cobertor, 16 anos, querendo tirar sua própria vida, fazendo tratamento psiquiátrico. A mãe dela mandou um áudio hoje, acho que mandei para o grupo. Quando os dois pastores entrou aqui no quarto, eu vi 2 anjos. E aqueles 2 anjos brilhavam. A luz do Senhor começa a dissipar a treva que está ali. A nossa presença, que tinha luz, foi suficiente para deixar aquela jovem curada. É tanto que ela levantou, foi lá para a sala, ouviu toda a pregação, recebeu a oração, e no dia seguinte levantou e foi para a escola. Quando você estava sobre uma cama lá, enrolada, aquele edredom lá, quando eu entrei lá, o que aconteceu? Ela sentiu um calor no corpo. Só a presença. Não se engane, igreja. O que está precisando de nós é estabilidade no Espírito Santo. Nas suas orações. Assim como Eliseu orou, Deus, abre os olhos deste moço, para que ele veja a carruagem de fogo. Ele não pediu a Deus para que Deus abrisse os olhos para ele ver os exércitos sírios representando os demônios das trevas. É por isso que tem muitos crentes por aí vendo tantos demônios. Eu não sei onde é que tiram isso. Não, porque eu estou vendo demônio ali, eu estou vendo demônio ali, estou vendo demônio aqui. Há uma luz sobre a tua vida, e que a intensidade desta luz é o suficiente para expelir eles, porque onde você está tem luz. Como isso é possível, pastor? Oração, renúncia, vida com Deus, fazer faxina no seu coração todo dia. Não permita que o seu coração entre a mágoa, o ressentimento, o rancor, essas misérias, sujeira, estas lamas do diabo que fica salpicando o nosso coração. É assim que o diabo fica fazendo. É pegando pessoas que estão ao teu lado para tentar ferir teu coração, jogando lama, sujeira, sujeira, sujeira. Não aceite isso. Isso suga as suas forças. Isso tira a sua visão espiritual, para que a sua visão física só enxergue problemas. Eliseu usou de misericórdia com o exército assírio. Ficaram todos cegos. No versículo 18: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de quem? Ei, observe aqui. Conforme a palavra de Eliseu, Deus atendeu. Conforme o decreto que sai da boca dele. Deus matava tudo. Deus cegou. Olha a palavra que tem poder. Olhe como a palavra move o espiritual. Olhe como a palavra, amada igreja, está no espiritual. Eliseu está numa dimensão espiritual. Deus cega todos os soldados assírios. Eles vão para Samaria, tudo como cegos, vão chegar tudo cego. Como chegaram eu não sei, só sei que chegaram. Versículo 19:
Então Eliseu lhe diz: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiai-vos e ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. Ei, agora vocês são fortes, são um exército, agora me segue, eu vou ser seu guia agora. Estava tudo cego. Não é esta cidade que você tem que estar, é em Samaria, 20 quilômetros. Eu vou guiar todos vocês, vamos lá, à direita, à esquerda, vem por aqui. Eliseu tinha o controle de tudo. Eliseu tinha o controle do soldado assírio. Igreja, nós temos o controle em nome de Jesus. Nós somos autoridade em nome de Jesus. O diabo não quer que você perceba isso. Ele não quer que você descubra isso. Ele quer te ver chorando pelos cantos, murmurando, lamentando. A palavra de Eliseu, Deus fez segundo a palavra de Eliseu. Deus fere, e Deus fez conforme a palavra de Eliseu. Ele não pediu vingança para matar. Nunca peça a Deus para matar ninguém. Nunca peça a Deus para destruir ninguém. Nunca faça isso. Porque no dia que você errar, tu vai cair pela mesma justiça. Peça sempre misericórdia por aquele que te persegue. Peça sempre misericórdia por aquele que quer te destruir. Não peça a Deus, como muitos cristãos oram assim: Deus, tira da terra, Deus, como se Deus é um carrasco, é um vingador. Deus é misericordioso. Por mais que você um dia seja humilhado, pisoteado, nunca peça justiça a Deus para matar aquele povo. Peça misericórdia. Porque no dia que você falhar, essa justiça vai te alcançar também. O versículo 20. E sucedeu que, chegando ele a Samaria, disse a Eliseu: ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que visse, e eis que estava no meio de Samaria. Esse é o Deus que nós servimos. Deus abre os olhos do meu filho que está cego espiritualmente. Deus abre os olhos da minha esposa, do meu marido que está cego espiritualmente. Abre, Senhor. Mas você quer ir para o confronto. Você quer que a pessoa abra os olhos na tora. E não é assim. Eles estão cegos, igreja. O povo nesse mundo está cego. Eles não têm a luz do Senhor. Eles não têm o Pai das luzes. Eles vivem na prática do pecado. Não tem como ter luz sobre eles. Porque aquele que não anda na prática do pecado tem luz. Mas aquele que anda na prática não tem luz. Você está vendo por que tem muitos crentes que não tem luz? Porque uma vida alinhada com o pecado. E a Bíblia diz que quem está na prática do pecado não tem luz. A vida passa a ser trevas. Aí ninguém consegue enxergar você e ver Jesus. Ver você como um religioso, mas não vê você como Jesus. Não tem luz. A igreja está carente disso. Imagine se cada um de nós entendemos essa palavra, igreja.